No primeiro lançamento, cara, eles não fizeram semente, botaram 25 mil, voltou 2 mil reais. Uou, perdeu. Aggressive. Peraí que eu tenho que... Aggressive. Botaram 25 mil... E voltou 2 mil reais. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, isso é, 6 dígitos de faturamento em 7 dias, 100 mil reais em 7 dias. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha. E hoje a gente está aqui Hoje a gente tá aqui com o Insider, galera! E aí? Show de bola! Esse podcast é bem especial, primeiro porque a gente tá aqui ao vivo e segundo porque, cara, a gente no programa Insider faz várias análises de lançamento e a gente começou a notar alguma coisa muito comum nessas análises, que foi uma fobia de ROI baixo, algo meio que quase irracional, né, Érico? E, cara, o que isso significa? No primeiro lançamento você vai e bota R$1.000, fatura 10 mil. Aí no segundo você bota 2 mil, e você fatura 17, você fica profundamente chateado. Érico, será que você pode contextualizar assim, o que é um ROI baixo e por que você acha que as pessoas têm esse medo quase irracional, sendo que elas estão botando mais dinheiro no bolso? Na verdade, eu acho que é um medo muito racional mesmo. Não é meio que irracional, não. Eu acho que é bem intuitivo ter esse medo. Mas primeira coisa que eu queria explicar, o que é um ROI? Meu Deus, ROI, o que é isso, Érico? ROI vem de uma sigla de inglês que chama retorno de investimento, Return over Investment, que é o ato de você medir quanto daquele investimento voltou, na verdade. Então vamos lá, se eu investir R$1.000 numa campanha e voltou 2 mil, o ROI foi, em teoria, 100%, o dobro. Se eu investir, sei lá, 10 mil e voltou 11 mil, o ROI é 10%. 10%. E aí o que acontece? O ROI baixo, o ROI alto. Quando você começa qualquer tipo de campanha, o ROI tende a ser muito alto. É muito louco isso. Érico, é verdade, tende a ser muito alto, é natural, tende a ser muito alto. Não é só para mim, é para mim e para todos os faixas pretas do Platinum, é muito alto. Por que isso? Okay. Por que o ROI é alto? Existem algumas alucinações pelas quais eu acredito que o ROI é alto. Primeiro, isso é alucinação. O fato é que o ROI tende a ser alto no começo. Mas vamos lá, qual que é a alucinação número 1? A alucinação número 1, né, do mundo maravilhoso do Érico, do mundo mágico, isso vem da minha cabeça, é o seguinte, existe uma coisa que chama demanda reprimida. Perfeito. Se você nunca colheu nada de uma macieira, tem muita maçã lá. E tem muita maçã onde? Embaixo do pé. Então, geralmente, se você é um expert, se você já tem audiência e você nunca vendeu nada para sua audiência, você simplesmente bota qualquer coisa para vender, você vende, porque tem sempre numa audiência, estatisticamente, uma galera que é muito fã daquele cara. Né? E aí o que acontece? Ele faz um lançamento, não aplica a fórmula, não aplica gatilhos mentais, não faz nada e vende. E não precisa investir também. Olha, ele fala, uau, que massa! Ele começa a fazer aquelas contas, a regra de 3. Nossa, se eu fui investir R$1.000 e voltou 10 mil reais, agora eu investi 2 mil reais, vai voltar 20 mil reais. E ele faz isso, essa conta, ele vai lá e já no segundo lançamento, a coisa não vai assim. Tende a ter um primeiro pico e estabiliza. E não é só com eles não. Por exemplo, Érico Rocha, primeira vez que eu vendi uma Masterclass em São Paulo, uma Masterclass 6 em 7 lá em São Paulo. Quantos ingressos eu vendi? Não faço ideia. Muitos, 7 mil ingressos para uma Masterclass. Foram 7 mil ingressos. Sabe quem fez 6 em 7? O estacionamento do Transamérica, que custava R$50 para estacionar o carro lá. Eu fiz assim, caramba, e na verdade foram quase 6 mil check-ins, né? 6 mil vezes 50, que a galera, muita gente vai lá. Vou fazer, dá para fazer 6 em 7 no mundo físico? Dá. É só estacionamento do Transamérica, lá fez 6 em 7. E um dia, hein? E um dia. E aí lotou e foi massa. Esse ano eu fui fazer uma Masterclass de novo. Quanto que eu vendi lá? 3 mil ingressos. Ai, meu Deus do céu, haters, o negócio do Érico tá afundando, não tá? Porque a maioria das pessoas não entendem isso. Entendem que existia o quê? Uma demanda
reprimida, é normal, só que eu entendo que a demanda é reprimida. E o mais louco disso tudo, se eu começo a me deprimir, porque na segunda vez eu vendi 3 mil, eu começo a pensar que a coisa não funciona mais, mas meu negócio não para de crescer. Por quê? O que eu faço ao invés disso? Vendi uma Masterclass aonde? Onde a gente está vendendo agora? Recife. Quantos ingressos eu vendi em Recife? 3 mil e tanto, né, já? Passou de 4 mil. Passou de 4 mil. Inclusive a galera passou de 4 mil. Ah, e aí as pessoas falam, meu Deus, Recife é melhor que São Paulo? Tem mais gente em Recife que São Paulo? Não tem! É demanda reprimida. Então quer dizer que quando eu voltar a fazer uma Masterclass em Recife, inclusive a gente deve vender 4.800 ingressos em Recife. Uau. Deve lotar o lugar. E detalhe, é feriado São João em Recife, que é mais importante que o Natal lá. São João é tipo, São João, Érico, e tal, como é que você ousa fazer isso com a gente? Eu falei, meu Deus, daí marcou. Então, o que acontece? Existe um problema que é a demanda reprimida. As pessoas não conseguem ler isso, então elas só veem o barco afundar, mas elas não entendem isso. Então, sim, o ROI vai tender a estabilizar. Mário Vergara, quando fez seu primeiro lançamento, eu não sei exatamente os números, mas eu investi, 80 mil e voltou 1 milhão, alguma coisa do tipo, tá? Não quer dizer que foi exatamente, mas foi nessas proporções. Ou 200 mil e voltou 1 milhão. Quer dizer que agora ele investe e tem um ROI 10 ainda? Não tem um ROI 10. No meu último lançamento eu tive ROI 10 e para essa galera eu falei quanto eu investi nesse primeiro semestre. Para eles eu falei, se você está curioso de saber quanto eu invisto, vai lá no podcast quanto dinheiro eu faço, aí você vai ver exatamente, é mais ou menos naquela proporção mesmo. E aí o que acontece? Só que o meu ROI é muito mais baixo, meu retorno de investimento numa campanha é muito mais baixo do que muitos faixas marrons que estão aqui. Só que eu não queria trocar o meu faturamento pelo ROI deles. Eu não troco. A minha vida é muito melhor com um ROI baixo. Por quê? Porque uma coisa acontece. À medida que você lança mais, o seu ROI tende a estabilizar para baixo. À medida que você ganha volume, tende a estabilizar para baixo. Por quê? Teoria da árvore, gente. Você começa e pega todas as árvores embaixo do pé, mas a vida não é só a árvore embaixo do pé. Aí você para, acabou todas as árvores embaixo do pé. Onde eu vou pegar mais acabou todas as maçãs embaixo do pé. Onde eu vou pegar mais maçã? Um pouquinho acima, ou mais acima. Aí eu penso, pegar aquela maçã ali de cima, a energia que eu vou gastar para pegar aquela maçã de cima, ainda é bom? Dá mais retorno do que eu botar um investimento na poupança? Dá. Dá para dobrar o dinheiro? Dá. Dobrar o dinheiro é mais que a poupança, mais que a renda fixa. Então ainda vale a pena subir mais ali? Vale. Só que as pessoas, muitos faixas marrons, não sacam isso. Ele quer o ROI baixo. Ele quer o ROI alto para o resto da vida. É como você casar e esperar que o seu casamento... Olha lá o que você vai falar. Olha lá o que eu vou falar. Cuidado que a Ju tá aqui. Então, mas vamos lá. É como você casar e esperar que o seu casamento seja a mesma coisa que foi nos primeiros 2 meses. E aí, galera? É a mesma coisa? Quer dizer que não vale a pena? Cuidado com o que vocês vão falar. Inclusive eu vi uma TED Talk, né? Fui fazer uma palestra do TED esse final de semana e tinha um cara que estava falando de casamento, né? Aí ele falou que estatisticamente é o seguinte, depois de 15 anos junto, 50% dos casais estão separados hoje, né? É o cara fazendo, essa era a palestra dele. Aí ele falou que sim, dos 50% que restam, 25% dizem estar infelizes. Eles estão juntos, mas estão infelizes. E o resto é mentiroso. Brincadeira, mas enfim. Mas enfim, voltando à história. O que acontece? Então é isso. O ROI, essa magia do ROI, não vai voltar necessariamente. E você tem que abdicar. Se você quer crescer em termos de dinheiro no bolso, você precisa, muito louco, abdicar do ROI baixo. Mas tem uma estratégia para isso acontecer sem você perder dinheiro. Me fala então qual é essa estratégia para você fazer sem perder dinheiro. Então tá bom, imaginei. Basicamente eu coloquei a próxima pergunta na sua cabeça. Você não estava pensando nisso. Não. O que acontece? A maioria das pessoas tem fobia do ROI baixo porque ela precisa do ROI para pagar as contas dela. Boa. Porque se o lançamento dela não vingar, e aí? Como é que paga a escola dos filhos? Os funcionários, o sonho e aquilo. Esse é um grande problema. Na fórmula de lançamento, eu não preciso da fórmula para pagar as minhas contas. Eu sou independente de lançamento. O que eu quero dizer com isso? Se o lançamento da fórmula de lançamento desse semestre, tá? Todos os lançamentos que eu fiz, te dessem dado um ROI 0, no final do ano eu ainda tinha feito muito
lucro. Vou repetir. Eu não preciso do retorno de investimento, de verdade, no sentido literal, do retorno de investimento da fórmula de lançamento para pagar minhas contas. Como é que eu ia pagar minhas contas, então? E isso sem usar a minha reserva. Como é que eu ia pagar as minhas contas se a fórmula de lançamento não desse dinheiro e não tivesse reserva? Gente, eu tenho um outro produto. E esse produto está aqui. Na minha frente, são essa galera aqui. Essa galera é um outro produto. Só que o mais louco disso tudo é que esse outro produto não precisa de um custo de quê? De aquisição. Não, eu não preciso de um custo de marketing. Porque quem paga o custo de aquisição desse produto? A FL. A FL paga. A FL paga. Então a FL paga o custo de aquisição. O que é esse outro produto, né? Para quem não está assistindo, eu tenho uma mentoria que chama Insider. E essa mentoria é um programa mais extenso que a fórmula de lançamento, mais intenso, é 1 ano, é uma parada muito massa. É ou não é, gente? Show de bola. Só para você deixar, a gente combinou que eles iam falar que tá? Eles estão falando por livre e espontânea vontade, não. Mas enfim, só que quando eles chegam, né? Quando a galera chega, eu vendo a fórmula de lançamento. E aí depois, no final do ano, tem um evento ao vivo. E algumas pessoas querem mais acompanhamento. Eles querem mais feedback. Eles querem suas perguntas mais respondidas. Eles querem feedback do lançamento. Eles querem sentar com alguém para olhar o lançamento. Eles querem comunidade. Eles querem estar no meio da galera que não está com desculpinha de mimimi. E aí, o que acontece? Eles entram nesse programa. É quase que um MBA na fórmula de lançamento, se eu pudesse assim falar. Só que é o seguinte, quando eles entram lá, eu não faço anúncio para o Insider. Uhum. Eu vendo um outro produto que eu sei que a minha galera pede para a minha lista. E esse outro produto é uma continuação. E aí, o que acontece? Como a galera já está lá, como as pessoas, eu já construí todo o ativo de autoridade, de audiência, de relacionamento com a galera. Todo mundo aqui é aluno do Fórmula. Aí, quando eu vendo eles, eu não tenho esse custo. E eu consigo pagar, em teoria, né, se a fórmula não desse lucro, eu consigo pagar todas as minhas contas com esse outro produto. E o pior de tudo é que não para por aí. Eles não sabem disso. Mas depois que eles tiverem mais sucesso ainda, tem um outro produto que vocês compraram. Sim. Te peguei. Eu só não inventei o que vem depois do Platinum ainda. Mas, e depois, quando uma pessoa passa de Insider para Platinum, aí sim eu tenho muito lucro. Porque que o Platinum custa caro. Muito caro. R$133 mil por ano. No último ano, né, na verdade. No último ano, E aí, o que acontece? A margem de lucro do Platinum é legal. Você sabe o que é melhor ainda do Platinum? Eu nem faço o produto, é eles que fazem. Eles chegam lá e a gente fica 2 dias, eles dividindo as dicas dele. E o melhor de tudo que eu ainda aprendo. É o sonho de todo empreendedor, é o Platinum. Eu falo isso e ninguém paga R$136 mil. E ano passado foi uma renovação de 94%. À toa. Então dá valor, gente. Eu não estou falando de criar produto de valor. Só que esses 2 outros produtos me deixam livres para não precisar de ROI no meu primeiro produto. Então eu só preciso gerar volume. É interessante. Quer dizer que você precisa ter 13 produtos no seu negócio? Não, não necessariamente. Se você tiver uma empresa grande, tiver como lidar com isso, a maioria de vocês eu não aconselharia isso. Mas pelo menos 2 produtos. O objetivo de uma pessoa que tem síndrome de ROI baixo é não precisar mais do ROI. Ele tem síndrome de ROI baixo, ele está muito apegado ao ROI por 2 motivos. Ou porque ele é muito pão duro, isso aí não adianta nada. Eu quero isso porque eu quero. Tem umas pessoas que falam isso porque... Ou porque ele está precisando daquele ROI para pagar as contas. Está errado estrategicamente, tem um furo na estratégia dele. Pois é. E quando, Érico, você considera que... Você falou, né, que você faz isso porque você consegue fazer volume no Fórmula, né? Então, quando que seria o momento certo para a pessoa falar, cara, eu vou criar um outro produto para me possibilitar estar com esse ROI baixo nesse primeiro produto? E quando que é o momento que às vezes você fala, nossa, nem criou volume ainda naquele produto? E não existe uma resposta certa, mas se eu tivesse que dar uma alucinação, eu falo assim, depois dos seus 6 em 7,
Depois que você faz o seu primeiro 6 em 7, você já fez isso. Antes do 6 em 7, você tem que fazer um 6 em 7. Você não precisa mais de um produto para fazer 6 em 7. Você tem que aprender a fazer 6 em 7. Você tem que virar. E se você quiser um outro produto, você vai ficar, sei lá, você vai se distrair. Então, se você é um faixa azul ou um faixa verde, você não tem que preocupar com mais nada que não seja fazer seu 6 em 7, em um produto só. Uma vez que você faz o 6 em 7, você começa a pensar qual vai ser o meu segundo produto. E talvez o terceiro. Show. Você falou de São Paulo, cara, de 7 para 3 mil e que você, tem clareza que tá tudo bem. Mas, cara, muitas vezes quando você tá, começando e você vê que o ROI diminuiu, a tendência natural é também diminuir o investimento. E, cara, qual o impacto de médio, longo prazo em diminuir investimento em lançamento? Vamos supor, botei 10 mil, aí no segundo, cara, voltou menos, e aí vou botar 7, vou botar 6. Qual o impacto disso no longo prazo, de investir menos? É o similar vamos supor que vamos jogar uma tese que para a gente emagrecer ou continuar em forma, a gente precisa de exercício, fazer exercício. Perfeito. E eu não sei se vocês fazem exercício e toda vez é fantástico na academia, você sempre está fazendo mais, está mais disposto. Não sei se vocês é assim. Às vezes o exercício é coisa do satanás para mim. Eu vou lá e eu não acredito que eu estou fazendo, não é bom para mim, não é nada. Quer dizer que às vezes, estatisticamente, não é bom, não sinto bem antes, ou não sinto bem durante, ou não sinto bem depois. Quem nunca sentiu mal durante um exercício, que atira a primeira pedra. Mas o que se acontece? O dia que eu me sentir mal, o que eu faço? Não vou mais. Adianta? Não. Então, quem está olhando o ROI de um lançamento só, tem uma visão, isso aí, uma outra doença dos faixas marrom, que são os mais doentes. O povinho doente. É miopia. Ele só vê o seu próximo lançamento. E aí o marronzinho, isso, gente, azuis e verdes, vocês não têm esse problema, vão ter. Ele só vê o próximo lançamento, então ele compara um outro lançamento com o anterior. E se não for muito maior, o que acontece? Ele fica deprimido. São os mais deprimidos aí, gente. E aí diminui o investimento no próximo. E aí ele diminui o investimento. Então ele tem... E é muito louco, porque isso acontece com o meu. Só que comigo, eu não vejo o meu lançamento com um ano. Eu não vejo nada. A gente não toma uma decisão de um lançamento após o outro. Inclusive, se você fizesse sempre o seu lançamento maior que o seu anterior, você estava bilionário agora. Ninguém parava. Essa teoria não é sustentável. Então, como é que você tem que ver? Você tem que ver, assim como o exercício ou assim como a dieta, você tem que ver no período de 90 dias. No meu caso de lançamento, pelo menos um ano. Porque aí fecha o ciclo. Quer um exemplo prático? Para eu fazer o meu lançamento, o montante que eu falei que eu fiz em janeiro, eu tive um investimento... Nossa... Eu vou falar em leads, né? Porque toda vez que eu falo em investimento, a galera pira. E é o seguinte, se você não viu onde eu falo de investimento, vai lá naquele podcast que eu falo com cuidado, você vai ter que ouvir, tem contexto, tem tudo isso. Porque se tira isso fora de contexto, os haters adoram, né, tirar. Então vai lá. Mas enfim, eu vou te dar uma proporção. Eu tive 110 mil leads, se não me engano, 110 mil leads. Então eu fiz um investimento para conseguir 110 mil leads. Para esse lançamento de maio, eu fiz um investimento onde a lead continuou o mesmo preço, então eu comprei mais leads. Teve 150 leads, 150 mil leads. Foi 100 para 50 mil. Isso é, eu aumentei o meu investimento em 50%. Olha que louco. E aí, o que a maioria dos faixas marrons esperariam? Um aumento maior, ou pelo menos em 50%. E o meu lançamento deu mais certo? Não. Não, você já sabe. Eu já sei. Ele fez um pouquinho menos. Por isso que você está em depressão, cara? Eu estou em depressão, fantástico, né? Por que eu não estou em depressão em relação a isso? Porque esse é o 20º lançamento. Esse foi o maior semestre. Estatisticamente, isso não quer dizer nada para mim. Eu investi mais 50%. Por quê? Porque se você pegar o podcast do ano passado, eu botei múltiplos 7 dígitos no caixa da empresa mesmo assim. E eu sei que os lançamentos, assim como tudo na vida real, não se comporta como um organismo perfeito. Quem é engenheiro sabe, o que é na teoria lá, que a gente estuda nos livros, não é o que acontece na vida real, quando você coloca muitas variáveis. E aí o que acontece? Meu negócio ainda consegue crescer espantosamente, isso é, eu fiz o melhor primeiro semestre da minha história. A gente colocou múltiplos 7 dígitos no caixa da empresa, isso é, investimento, empresa, quem é empresário sabe, cara, cash is king, investimento. E eu ainda gerei, esse ano, cerca de 5 mil clientes da fórmula de lançamento.
Foram 5 mil clientes. O que isso significa? Pensa bem. Mesmo que esse lançamento tivesse gerado, são 5 mil pessoas. A gente já vendeu para alunos 4.257 ingressos. Eu sei o número exato, porque a gente escreve na parede, o dono da empresa fica lá, né? Checando essas estatísticas na parede. Então tem 4 mil. As chances são que a gente vai ter 8 mil ingressos vendidos por causa disso. Com 8 mil ingressos vendidos no fórum de lançamento ao vivo, vão ter 7 mil check-ins lá. Check-in é gente. Gente, né? Headcount, que a gente chama. E aí vai. Então, assim, e esse ano vai ser, potencialmente, se nada acontecer, que a gente sabe, um ano de maior crescimento da minha empresa. Então, quando eu olho isso pelo ano, sistemicamente, eu estou N vezes acima do ano passado. Mas se você joga o jogo, a gente fala que felicidade é realidade menos expectativa. Se você não sabe controlar o jogo da sua expectativa, e a sua expectativa não for anual, e sim for lançamento a lançamento, não tem como ganhar o jogo. E você nunca chega à faixa preta, porque quanto mais deprimido você tá, menos ação você tem, menos você investe, menos você vai na academia, menos tudo. E é por isso que o meu jogo continua crescendo, porque eu sei ler o mercado. E já aconteceu com você, Érico, de ter essa fobia de ROI baixo? Claro, é contraintuitivo, né? Já aconteceu muitas vezes. Mas o mais louco disso tudo, não só já aconteceu, como acontece claramente ainda nos faixas pretas também, e acontece lá fora. Só que essa ficha caiu pra mim, gente. E eu não sei ao certo a diferença entre você compreender alguma coisa e a ficha cair. Essa ficha caiu muito, então pra mim é felicidade, é fantástico. E o pior é que esse medo de ROI baixo faz a pessoa se retrair. Ela deixa de investir ou adia o lançamento, e aí piora o problema. Na verdade, não é nem um problema. Bem que você falou que não era racional, né? Por exemplo, para alguma pessoa, se você tem um ROI de, vamos dizer assim, um ROI de 100%. Cara, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu botar um caso prático. Mas deixa eu só terminar essa. Se você tem um ROI de 100%, você investe 1.000 e volta 2.000. Se você investe 1 milhão e volta 2 milhões, você tem um ROI de 100%. Tem gente com faixa marrom que tem ROI de 10%. Ele investe 10 e volta 100, por exemplo. Só que ele prefere o seu ROI de 10, investindo 10, voltando 100, botando 10 no bolso, 90 no bolso, isso é matemática, no microfone, eu não sei se vocês vão acompanhar, nem eu sei se eu vou conseguir fazer. Ele prefere botar 90 mil reais no bolso que 1 milhão no bolso. Porque o ROI do 1 milhão é mais baixo na cabeça dele. Você tem razão, é um medo irracional. Eu prefiro botar 1 milhão no bolso. Mas o marrom tende a não pensar assim. Ele tende ele até diria numa pergunta dessa, eu prefiro 1 milhão. Mas a forma que ele age não é de quem está buscando esse 1 milhão de ROI 2. Porque inconscientemente ele tem medo. Ou ele não tem um outro produto. Ele precisa daquele ROI para pagar as contas dos filhos, o leitinho das crianças. Exato. Boa. Érico, como que é o seu perfil na hora de investir? E o do Hugo, por exemplo, eu sei que vocês têm perfis diferentes, né? Como que é o perfil dele, do seu, e como que vocês fazem na hora de decidir? Eu lembro que eu fiz uns cursos muito loucos de desenvolvimento pessoal lá atrás, lá em 2005, muito louco. E um dos cursos que eu fiz era um curso sobre mentalidade de dinheiro. Não quero nem recomendar ou desrecomendar, mas eu fiz essa parada. E eu entrei no curso, e aí é uma coisa que aconteceu uma das primeiras tarefas, não sei se é a primeira tarefa. E não estou recomendando isso, tá, gente? Vocês que estão me escutando. Foi só o curso que eu fiz e isso aconteceu comigo. O cara foi lá e falou assim, Érico, você vai perder... Entrou no curso de como você mudar a mentalidade de dinheiro e falou assim, a primeira tarefa do dia do curso. Era um curso bem intenso. Você vai perder uma quantidade considerável de dinheiro sua. Você vai lá para perder essa quantidade. O que era considerável? E para mim, considerável na época, né, 2005 eu era assalariado. E quem ganha salário tem um medo terrível de perder dinheiro. Por quê? Porque assalariado pode passar a vida inteira sem perder dinheiro. Ele consegue. Empreendedor não consegue. É quase impossível você achar um empreendedor que não perdeu dinheiro em alguma coisa. Um fornecedor que não deu o pinote. É difícil, mas o assalariado ele consegue a vida inteira passar. E naquela época, perder era 1.000 libras. Para mim, perder 1.000 libras. Eu não sei se era muito, mas era uma dor maior do que... Ele foi lá e perdeu 1.000 libras. Você vai perder 1.000 libras. E, cara, aquilo ali para mim, eu falei assim, eu paguei por esse curso?
Meu Deus do céu. O que ele estava tentando entender naquela época? Estava tentando eu me desapegar do dinheiro. Eu vou te falar o seguinte, se você desapegar demais, você vai morrer de fome. Mas se você se apegar demais, você nunca vai ganhar dinheiro. Então, desde aquela época, foi a partir dali e a partir de eu começar a trabalhar em banco de investimento, onde se ganha e perde muito dinheiro, né? A profissão deles é um investidor profissional. Então, o investidor que não sabe perder dinheiro, ele é que nem um cara no futebol que só joga na retranca. Ele até não funciona. Ele não vai ser campeão mundial se ele nunca marcar gol. Então, ele tem isso. Então, nesses 10 anos, naqueles futuros 10 anos, eu acostumei com os altos e baixos da mesa de investimento e comecei a fazer isso. Então, eu tenho isso. Eu acho que eu tenho isso. Então, eu não me apego muito. Pra vocês terem uma ideia, meu perfil de investimento é ultra agressivo. Toda vez que eu vou no banco, o cara me faz assinar mais um documento porque eu estou ciente que eu estou fazendo o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. 70% do meu patrimônio líquido está em ação. Da bolsa, né? Nem fundo. Então, não façam isso em casa, gente. Mas por quê? Porque eu tenho um perfil de investimento relativamente agressivo. Isso, se você for parar aqui e passar tudo que eu tenho na vida, pessoalmente, está em ação. Então, tem dia que eu olho lá e eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Tem dia que dá vontade de chorar. Mas, assim, eu jogo muito no longo prazo, entendeu? Então, eu tenho um perfil mais agressivo. O Hugo tem um perfil N vezes mais conservador. E, às vezes, eu gosto de ter uma pessoa conservadora só para saber se eu não estou maluco. Porque se você for conservador demais, você não sai de casa, gente. Como é que você sai? Como é que eu ia fazer uma masterclass no Rio se eu sou conservador demais? Tudo que pode acontecer de errado na vida quando você põe o pé fora de casa no Rio de Janeiro... Não, a gente fazer esse podcast aqui, né, cara? Total! Fazer essa parada aqui, eu sabia nem se vocês iam escutar essa parada. Então, se você é conservador demais, você não move na vida, você não sai de casa, você não pega um carro, você não abaixa um vidro, você não bota um filho seu. Você tem que mudar de país se você é conservador demais, porque segurança não é um dos fortes do nosso país. Então, assim, você não pode nem ser agressivo demais, nem conservador demais. Você tem que balancear isso. E entre eu e o Hugo, a gente está balanceando constantemente. Por exemplo, eu chego para o Hugo, a gente fez 400 mil leads de pré-inscrição. 400 mil leads de pré-inscrição nesse lançamento do Fórmula. Não foi a lista de comparecimento, que foi 150 mil, foi 400 mil leads de pré-inscrição. Se vocês sabem quanto custa a minha lead, você faz o custo de quanto foi investido nesse lançamento, se você soubesse. No próximo lançamento, qual foi a diretriz? Cadê? O Pedro Sobral estava aí? Está aí ainda? Está aí, ó. Fala aí, subido. Aí eu falei, Pedro Sobral, bora fazer um projeto de fazer quantas mil leads no próximo? Pois 1 milhão de leads. Eu falei 1 milhão de leads, eu quero 1 milhão de leads. Eu já, cara, 1 milhão de leads. Vamos, Pedro. Mas vamos lá, mas subido. Cada palavra que ele fala, 2 é subido. E aí eu falei assim, e aí, Hugo, vamos? O Hugo já fez aquela carinha, aquele silêncio. Aquele sorrisinho. Eu não sei se vocês se comunicam com seus irmãos com os olhares. Com a esposa, definitivamente. A Ju consegue comunicar várias coisas só com o olhar para mim. Assim, não precisa falar nada. Eu já vi 3 frases só com o olhar dela. O Hugo já fez assim, deu uma pequena suspirada. Então, assim, isso responde um pouco a pergunta, né? Boa. Fechou. Cara, e aconteceu um caso engraçado aqui mais cedo. O Igor e o Eimar, eles que são aqui do Insider, uma dupla. Estão aí? Estão aí. Cadê cara. Igor? Opa, Eles são dupla sertaneja? Igor e Eimar. Cara, bom nome. Pô, eu fiz acho que 4 análises de lançamento deles. E aí ele já chegou perguntando, cara, e aí, quanto eu invisto no próximo? Eu, não, deixa eu botar o contexto que você vai ter uma resposta faixa preta de maior grau aqui, velho, que você vai receber direto do Érico. Vai dar um caso prático, então. Eu vou te dar um caso prático, cara. Foi mal, Igor. No primeiro lançamento, cara, eles não fizeram semente, botaram 25 mil, voltou 2 mil reais. Uou, perdeu. Aggressive. Peraí, que eu tenho que... Aggressive. Botaram 25 mil... E voltou 2 mil reais. Então Aggressive. foi o super ROI negativo. Nossa, as pessoas que nunca perderam dinheiro... Tem gente que fez uma cara mais... Foi um ROI alto, né? Foi um ROI alto, negativo, né? Pra direção errada. Boa, mas cara, velho, esses bichos não desistem nunca.
Eles investiram 13 mil, voltou 19, em seguida investiram 5 mil, voltou 32 mil, e no último lançamento investiram 5.500 e voltou 40 mil. Então, cara, eles estão começaram lá no negativo e, cara, estão crescentes e com ROI, com bom ROI. Começaram igual o Érico no poker, né? Começou lá em cima. Lá embaixo. Enfim, e aí, cara, eles saíram desses últimos 2 lançamentos, investindo 5, voltando 32, investindo 5.500, voltando 40. E aí ele me perguntou, cara, quanto você investiria no próximo? Vamos lá, vamos por partes, porque assim, ó, no primeiro ele investiu, foi com 2 pés na porta, né? 25 mil reais. Mas aí ele deve ter descoberto alguma coisa nas análises que... Exatamente. A gente bateu muito... Boa, Gui, esse foi um bom ponto. A gente, cara, praticamente começou do zero. O outro lançamento, fez um lançamento interno, depois ajustou. Foi melhorando a copy, o tráfego. Qual que é a sua opinião técnica sobre o lançamento dele? Tá redondo agora? Você já analisou o último? Cara, analisei o penúltimo e eles repetiram a copy. Então, cara, tá muito boa a copy. Eles estão pegando a veia do raiz. Eles estão entendendo do custo por lead. Eles estão com mais conhecimento de tudo, sacou? E os últimos 2 deles, eles investiram 5.500, mesmo investimento cada um. E no anterior ele faturou 32 mil e depois 40. Faturou 40. Total, então 5 para 40. Tem um detalhe, Igor e... Eimar, que eu não sei, que é importante. Eu não sei quanto de reserva você tem. Ele falou, se você tivesse dinheiro ilimitado. Se eu tivesse dinheiro ilimitado? Pois é, mas aí enviesa muito, né? Não, vamos supor. Tudo bem, não, é uma coisa. Não, se você pudesse botar até 40 mil, quanto você botaria nesse caso? Eu botaria por volta de 30... De 5 para 30? De 5 para... Eu tenho dinheiro ilimitado. Não, até 40. Até 40. Eu vou te falar o seguinte... Se eu tenho dinheiro ilimitado, eu não tenho tempo ilimitado. E é uma aposta razoável. E aí, gente, de novo, você está falando com um cara que tem 70% do patrimônio físico dele na renda variável. Você está falando com um cara agressivo. Então, você está falando com ele. Então, isso é perfil de negócio. Não tem, quando você chega para o seu gerente de banco, quanto que eu devo investir? Depende do seu perfil, brother. Depende de quanto tempo você tem, quanto você está preparado para perder. E tem uma coisa muito louca. Desde então, eu não tenho medo de... Não sigam o que eu falo. A perda não dói tanto para mim. Se eu fizesse um ROI negativo, quando eu teve um lançamento que eu fiz no ROI negativo, tá? Nos 7 dígitos, foi de 38%. Eu não fiquei com medo daquele ROI negativo. Eu tinha mais medo do que a minha equipe ia ficar com medo. Então, meu maior trabalho não era nem eu ficar com medo, eu proteger a confiança da minha equipe, que eu sabia o que eu estava fazendo. Por que a gente teve ROI negativo naquele lançamento? Porque eu queria saber de verdade até quanto eu podia pagar pela lead. E você só sabe até quanto você pode pagar pela lead quando você vive esse momento. Você vai aumentando, vai pagando mais, vai pagando mais, vai pagando mais até não dar ROI. E eu queria isso. Por que aquilo foi bom para mim? Porque agora eu sei, de verdade. E também dá para fazer isso com o preço do seu produto. Até quanto você pode aumentar o preço do seu produto? Você só vai saber o dia que você aumentar. E aí eu fui aumentando até que eu descobri o preço. E agora, depois de N lançamentos, eu sei esse ROI. E aí eu não fico pensando, será que eu podia ter cobrado mais caro ou mais barato? Porque eu sei disso, eu vivi aquilo. Tá claro para mim. Então eu tenho essa frieza no meu investimento, sabe? Eu tenho esse ponto frio, mas eu sei que minha equipe às vezes não entende isso. Porque quando tem ROI negativo, eu já vou perder meu emprego. Não, gente, calma. E aí eu tenho que mais preparar e dar contexto para eles do que eu estou fazendo do que para mim. Então isso está na minha cabeça. Então eu vou mais preparar. Priscila, é o seguinte, vai dar ROI negativo. No começo do ano eu falei assim, a gente vai fazer esse movimento e a gente vai chegar no ROI negativo. Porque se a gente não chegar no ROI negativo, a gente nunca vai saber quanto que paga pela lead. Eu quero saber isso. Você investiu no aprendizado, no caso. De verdade. Mas eu falei com a minha equipe que eu ia fazer isso. Antes de fazer, porque depois de fazer e falar que estou investindo no aprendizado, é diferente, mas eu fazer. Então, o que acontece? Se eu não dependo desse dinheiro para viver, se eu tenho uma boa reserva de R$1 milhão, não precisa ser dinheiro infinito, não, eu entraria nos 30, mais ou menos. Entendi. Agora, se ele tem menos chance de errar, ele precisa sempre avançar, mas ele avança com mais cuidado.
Então, de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, de 20 para 25. Com mais cuidado. Érico, quebrando o padrão, Gui, quanto que você iria investir, cara? Boa. Olhando os números dele, ele fez 2 lançamentos que ele investiu 5.500, os últimos 2. E nos 2 faturou bem. Teve um ROI decente, 32 mil, e no outro 40k. Eu gosto de fazer o cálculo que é o seguinte. Pô, no anterior, eu investi 5.500 e faturei 40k. Se eu tivesse investido 15 mil e faturado os mesmos 40k, pô, ainda assim teria sido um lançamento com ROI decente. Show. E a tendência é que se eu tivesse investido 15 mil, não ia dar 40k, ia dar mais. Então eu investiria por volta de 15, 20 aí no próximo lançamento. E agora eu olho uma coisa que é muito, muito pertinente, né? A gente sempre fala do investimento como uma coisa singular, né? Isso. Eu checaria se ele está fazendo o dever de casa dele. E o que é? O dever de casa de um lançamento não é um lançamento só. É o debriefing, análise. É o debriefing. Eu, por exemplo, olharia as últimas coisas que você olhou e falou para ele fazer, eu queria saber se ele faz. Uhum. Eu queria fazer se ele já ganhou maturidade de fazer 2 raízes de 7 Nutellas. Porque se ele tem que ser homem para aumentar o investimento dele, homem no sentido não masculino ou feminino, né? Se ele tem que ser ousado. Nesse caso, né? Foi uma metáfora. Se ele tem que ser ousado para aumentar o investimento, ele tem que ser ousado para botar energia no negócio dele. Quando eu estou fazendo meu lançamento, quando eu subo meu lançamento, antes de abrir o carrinho, que eu começo a fazer minhas orações para Nossa Senhora do Lançamento, que todas as pessoas abram os e-mails, que elas abram, não vejam um vídeo, cliquem, comprem, que elas comprem, nunca peçam cancelamento. Vocês já têm a oração de pré-lançamento de vocês? Pode fazer o Pai Nosso aí da Nossa Senhora do Lançamento, que funciona. Nossa Senhora a igreja do 8º dígito, né? Do 8º dígito, né? Mas assim, quando eu vou fazer minhas rezas, porque o santo é forte, né? Vai saber. Eu sempre pergunto a seguinte coisa. Segura essa. Eu pergunto a seguinte coisa. Eu sei e falo a seguinte coisa. Às vezes eu escrevo nos meus grupos. Eu não sei se esse carrinho vai abrir e vai faturar o que eu acho que vai faturar. E eu vou te falar, quando você está jogando um jogo alto, você nunca sabe. Principalmente, quanto mais alto o jogo é, você nunca tem essa certeza absoluta. Não existe essa certeza. E o dia que eu tiver essa certeza absoluta, eu vou ter medo de mim mesmo. Que essa certeza não existe. Coisas acontecem no universo que a gente não sabe. Servidores caem, sei lá, coisas que a gente não pode ver tudo, né? Não tem essa potência. Mas eu me pergunto, eu fiz tudo o que eu podia ter feito, que estava no meu controle, para esse lançamento dar certo? Eu fiz 150% no meu 50%? E se eu fiz, eu estou em paz. Eu vou para casa e vou dormir e eu durmo. Porque a partir dali não está mais no meu controle. Mas eu quero dormir. E eu falo assim, pode dar o ROI negativo que der. Eu já falei várias vezes, inclusive falo isso publicamente lá no meu grupo dos Estados Unidos. Eu falo isso publicamente. Vou abrir de novo. É isso que vai acontecer. Eu estou em paz. E aí é massa. Essa paz é massa. Porque quando abre o carrinho, às vezes vai uma expectativa, às vezes não. Mas tem uma coisa que eu não perco, é paz. Porque eu pergunto, se não tem nenhuma pedra que eu não virei. E cara, eu não sei se você já está em paz. Se você não está fazendo seu conteúdo, eu não sei se você está em paz. E que se você está fazendo seu conteúdo, esse é só o primeiro passo. Está distribuindo, está fazendo. O objetivo de vocês antes do seu lançamento é estar em paz. E não quer dizer que existe... Estar em paz não quer dizer que eu vou abrir meu carrinho e eu fiz tudo perfeito, porque não existe lançamento perfeito, nem hoje eu consigo fazer um, porque sempre tem uma parada nova, porque eu falo o seguinte, eu fiz tudo que eu podia ter feito no tempo que eu tive. Eu estou em paz comigo mesmo? Érica, você está em paz consigo mesmo, beleza, aí eu vou. Quer dizer que eu fiz tudo que era possível? Não, porque nunca tem como fazer tudo. Então eu só quero estar em paz. Então será que eu pergunto para eles, antes de aumentar o investimento, eles estão em paz com eles mesmos? Tem que aumentar, tá? Não sei quanto. Senão eles vão ter muito tempo. Mas quanto? Depende do quanto ele está fazendo do trabalho dele. Eu vi muito isso no poker, porque no poker é muito evidente essa relação entre o que você influencia e o que você controla, né? E no poker tem uma frase que a gente fala que você não controla as cartas que vão virar na mesa, as cartas que você vai receber,
mas você controla 100% como que você vai jogar, né? Quais são suas ações com as cartas que você recebe. É muito isso que você falou. Eu só quero estar em paz. E até teve uma jogada, eu tava jogando com o Gui, eu tava jogando e eu fiz uma mão e perdi, pra variar. Perdi. Mas aí eu tava chateado, cara. Tinha tudo pra ganhar, o cara nunca sai com nada na mão. E quando eu saí, o cara sai com uma coisa maior. E aí eu fiquei chateado. Aí o Gui virou pra mim um dia depois, né, eu perdi de novo, né? Pô, mas enfim. Aí o Gui virou pra mim, Érico, ó, você ficou chateado, mas você fez certo. Você jogou certo. Aquilo que você fez era o que você devia ter feito, você devia ter aumentado, quando você aumentou, você jogou certo. E, estatisticamente, não foi o que aconteceu, mas se você jogar daquele jeito, no longo prazo, você vai tender a ganhar muito mais do que perder. Então, da próxima vez, você vai tender a ir para retranca, né? Nunca mais fazer isso, porque ficar com medo, ficar machucado, aquela coisa toda. Mas se você fizer isso, você não está indo bem. Por isso que é importante ter essa visão mais de longo prazo do seu negócio, né? Se você só fica olhando o lançamento, como que foi o lançamento e toma sua decisão e bota toda a sua emoção nisso, você não enxerga, você fica cego. Tem a miopia. A miopia anual. Você não muda de faixa. Exato. Se você só olhar o seu treino quando você está jogando, você nunca muda de faixa. Só muda de faixa quem tem uma visão um pouco mais sistêmica. Boa. Beleza. Aí, cara, tem casos que são um pouco mais evidentes, cara, que aconteceram alguns aqui no Insider, cara. A pessoa bota R$1.000 e volta, tipo, 100 mil, próximo de 100 mil, mais de um, cara. Tem aí Osvaldo, Camila, o eles pessoal botaram 1.000 e voltou 100 mil. Cara, voltou perto disso, aí a gente no meio da análise, que massa, tá fazendo raiz, velho. Porra, 3 raízes por semana e não sei o que e tal. E aí, você vai investir quanto no próximo? Não, a gente vai de 1.000 para uns 1.500. Aí, tipo, cara, você tá falando sério, velho? Tipo, e você, cara, porra, até esqueci a pergunta que eu ia fazer, velho. Não, mas tem um ponto interessante, porque é lógico isso. Pois porque você pensa, tô dobrando. Se eu vou de 1.000 para 2.000, eu tô dobrando meu investimento, né? Mas a relação não é essa, né? Pô, se eu tivesse investido R$1, não vai para R$2, entendeu? Então, é muito isso. Pois é, cara, essa questão que é o que você falou, da agressividade, isso é muito de perfil, mas, cara, mesmo sendo conservador, tem graus, né, cara? Pra você olhar pro contexto e ver o quanto de dinheiro você tá botando no Eu bolso, acredito que a gente vive um certo número de ondas. Ondas mesmo. E essa pessoa que botou 1.000 e voltou 100 mil, ela está simplesmente numa onda. Você, quem quer que você seja, isso vai acabar. Não vai para o resto da vida. Toda onda passa. A grande sacada é que quando eu lembro da época do banco de investimento, quando a gente via uma oportunidade, a gente focava naquela oportunidade para ter o máximo possível daquela oportunidade, porque aquela oportunidade vai passar, não sei se vai ser em 1 mês, 2 meses, vai passar. Passou com o Mairo, tinha umas paradas assim com ele, não sei exatamente se é essa proporção. Passou com a Mari, passou com, eu posso te falar, com pelo menos uns 20 pessoas que tinham isso, e passou com eles também. E eles entenderam, a grande sacada é entender que você precisa intensificar quando você precisa intensificar. Porque vai passar. Coisas vão fazer. Você vai ter mais concorrente, ou o mercado vai mudar, alguma coisa. Então, quando você vê uma oportunidade onde você investe 1.000 e vai 100 mil, você não precisa investir 100 mil de uma vez, mas, pô, aumentar para 1.500 é uma brincadeira. Porque você está julgando que essa janela nunca vai fechar. E ela fecha. Ela fecha. O mundo muda. As cartas são reembaralhadas. Na vida, às vezes alguém vai lá e reembaralha a coisa, muda alguma coisa, e a gente às vezes entende por que isso aconteceu, ou sei lá, foi demanda reprimida. Se ela fez isso mais de uma vez e não está fazendo, a primeira vez eu até entendo, demanda reprimida, mas se isso está acontecendo a terceira vez, quase. Constantemente, nossa, eu só falo o seguinte: você precisa crescer quando vê uma oportunidade. Se você viu, é que nem se o gol abriu, você vai e marca gol, não fica esperando até a próxima. É tipo 7-1, a Alemanha viu a oportunidade e fez quantos ela conseguiu naquele tempo. Ela não ficou esperando, não, 2 tá bom. Não, ela foi por ironia do destino, né? Foi contra a gente, mas foi. Então, se a defesa abriu, você tem que marcar gol, sim. Tem que ver a oportunidade de crescimento. Teve um cara, eu fiz um insider lá na Espanha, e um cara investiu, literalmente, tá?
80 mil euros, né? E é muito 80 mil euros. Voltou sabe quanto, gente? 2,6 milhões de euros em um lançamento. E é euro, gente. Uau. Deve ser R$1 bilhão na cotação de hoje. E sabe o que ele me falou que ele ia fazer? Eu tô ali num grupo desses, né? Eu lidero um grupo desses. 2,6 milhões de euros. Ele falou para ele, sabe o que ele me falou que ia fazer? Ele é o expert, ele tinha um sócio, que ele é o sócio da informática, né? De informática. E eu sou o cara que formado em informática, tá? Eu conheço a Specimen. Já convivi. E o cara falou assim, não, cara, a gente vai melhorar isso. A gente vai melhorar esse lançamento. E aí ele falou assim, a gente vai transformar esse lançamento no funil perpétuo. Pela Santa Nossa Senhora del Lançamento, corta a cabeça desse cara, demite esse cara, desquita desse cara. Eu quase voei no pescoço desse cara com um pouco que eu usei de jiu-jitsu. Ele queria mexer numa coisa que você investiu 80 mil, voltou 2,6 milhões. Porque os caras analíticos, engenheiros e tal, eles querem aperfeiçoar ainda mais. Aperfeiçoar o quê, cara? Bota mais dinheiro só nisso e não mexe em nada. Bota mais gasolina na fogueira. Você não tem nem noção do que está funcionando. Se você mexer nessa parada, não mexe. Amanhã. Ah, não, mas a gente sempre pode melhorar. Eu falei, tira esse cara da sala. Tira esse cara da sala. Senão vai rolar uma porrada. Brincadeira. Assim, eu tentei usar de tudo que eu tinha, porque ele tinha ele tinha uma situação onde ele acha que aquilo vai acontecer, porque ele não tem visão sistêmica da coisa. É a síndrome do bichinho. Você conhece a síndrome do bichinho? Tem uma pergunta. O Aguiari tá aí? Tá lá. Tá lá. Foi com aquele cara. Levanta a mão. Levanta a mão, Aguiari. Aquilo aconteceu com o Aguiari. Não quando eu tinha 2 anos, mas foi isso. Quando eu tinha, acho que 12, 13 anos, meu time de basquete Brasília foi lá para São Paulo. E a gente foi jogar basquete em São Paulo. Foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida. Foi de ônibus, não a primeira que eu fiz na minha vida, mas primeira sem as minha mãe e tal. E aí fui lá e fui no shopping Morumbi. Na época não tinha shopping em Brasília, gente. Ó, eu tô contando minha idade. Tinha acabado de sair o Parque Shopping de Brasília, que foi o primeiro McDonald's da cidade, que ainda tinha caixinha de isopor naqueles hambúrguer. É muito louco. E aí, mas eu fui lá no Shopping Morumbi, naquele Shopping Morumbi, aos 13 anos de idade, eu vi minha primeira máquina de pegar bichinho, que é uma garra que vai assim, pega um bichinho e tira. Eu falei assim, uau, que massa! Aí botava alguma moeda da época, que também não era real. Vou começar, a situação tá preta, né? Botei lá, peguei a máquina, peguei um bichinho. Eu falei assim, uau, que massa. Quando eu peguei um bichinho, um outro menino falou assim, quer vender esse bichinho aí por 5, quer vender esse bichinho por R$5? Eu tinha meio que pagado R$1. Não era real, mas era mais ou menos isso. Eu falei assim, fiz as contas, né, o ROI, 500% de ROI. Eu falei assim, mas é claro que eu quero. Peguei os R$5, fui lá. E aí eu botei o negócio na máquina. Pergunta se eu peguei mais um bichinho. Gastou R$7 depois? Eu gastei R$10 e não peguei bichinho. Eu acho que às vezes a vida da gente é uma máquina que está desregulada ou está regulada, que a garra está pegando bichinho. Então você pega bichinho, porque uma hora ela para de pegar bichinho. Boa, ou talvez sai dessa lua de mel de bichinho. Boa. Cara, e falando um pouco sobre sazonalidade, se você tivesse ali por volta da faixa marrom e tal, você ia separar o orçamento maior para, vamos supor, você trabalha com emagrecimento, início do ano tende a ser muito melhor, você ia separar a parte do orçamento maior para investir num período que sabe que tem mais demanda, ou você não ia se preocupar com isso? Ai, cara, antes de fazer o 6 em 7 não tem sazonalidade. 6 em 7 dá para fazer em qualquer sazonalidade, não existe essa parada. Agora, quando você fala de lançamentos muito grandes, começa a contar mais. Então, 6 em 7, na maioria dos mercados, eu diria que quase todos eles, até de maleta japonesa, de fazer cartolina de maleta japonesa, que já fez lançamento de 400 mil. Nesse mercado é tão pequenininho que essa sazonalidade não influi. Então, quando você é pequeno, é a grande sacada que você pode fazer no dia do Natal, você pode fazer um 6 em 7. Agora, quando você está fazendo múltiplos 6 em 7, ou você está fazendo muitos 7 dígitos, aí é o podcast faixa dígitos, preta. Faixa preta, aí você começa a se preocupar com sazonalidade. Inclusive, eu
conheci um grande player do mercado que fez um lançamento de 10 milhões de reais. Não vou falar o nome dele porque eu não pedi para falar o faturamento dele. Mas foram literais 8 dígitos. Sabe quando ele abriu o carrinho? No pior dia do mundo para abrir o carrinho. 1º de janeiro. Ele abriu 1º de janeiro deste ano. Ele fez 10. E ele falava comigo, falou assim, olha que louco, né? Todo mundo fala que não pode lançar, ninguém lançou, eu lancei e fiquei sozinho no mercado. E fez 10 milhões de reais literais. Literal. Quase chegou na Mega Sena, hein? Quase chegou a sua própria... mas fez sua própria Mega Sena. Quase isso. Érico, se você fosse voltar atrás, no início de quando você começou a fazer o lançamento até hoje, você teria sido mais agressivo ou mais conservador? Depende em quê? Em termos de investimento em anúncio, eu acho que eu teria feito exatamente o que eu fiz. Sabe por quê? Deu certo, estou aqui. Vou falar. As pessoas, Érico, o que você mudaria? Poucas coisas, até os erros eu não mudaria, porque vai que o erro, se eu mudasse um erro, fosse igual aquele problema do De Volta para o Futuro, que ia ferrar uma coisa lá na frente, né? Não, eu não acho que eu seria mais agressivo, eu acho que eu tenho consciência que eu fui o máximo agressivo e corajoso no tempo que eu tinha. Agora, uma coisa eu teria feito antes. Uma coisa eu teria feito. Eu demorei demais para postar conteúdo. Essa ficha demorou para cair para mim. Ela caiu para mim há 2 anos atrás. Gente, quando eu comecei, o YouTube estava nos seus primórdios. Em terra de cego, quem é caolho é rei. Quem começou naquela época surfou uma onda muito maior. Eu demorei para postar conteúdo no Face. Eu lembro de um dia, eu demorei para postar no Instagram. Eu lembro que eu tinha um contato com o Flávio Augusto, a gente conversava. Demorou muito para entrar no Instagram, lembra? Demorei para entrar. E aí eu entrei no Face, porque eu vi o Flávio Augusto bombando no Face, falei assim, pô, vou entrar, não é possível, vou entrar no Face. Aí eu comecei a entrar no Face, e de alguma forma ou de outra, ele foi fazer uma palestra num dos fóruns de lançamento ao vivo, a gente meio conversou, ele falou assim, Érico, vou te dar uma dica, entra no Instagram. Eu entrando no Face, ele me dando uma dica para entrar no Instagram. Eu falei, por quê? Eu falei assim, cara, a gente tem uma fração dos seguidores no Instagram, mas tem muito mais engajamento lá, porque o Instagram ainda distribui tudo. Adivinha se eu escutei ele? Não. Quando eu entrei no Instagram, o Instagram já era o que era hoje. Não distribuía. O Face parou de distribuir organicamente, ainda dá muito lucro, tá? E dá muito lucro entrar no Face hoje, essa que é a maior parada. E quer saber de uma coisa? Daqui a 10 anos a gente vai lembrar o preço que a lead era hoje. Daqui a 10 anos, daqui a muito tempo, essa lead vai estar 10, 20, 30 vezes mais cara. Vocês estão vivendo a áurea da lead. Vocês sabem por que a lead vai estar 10, 20, 30 vezes mais cara? Porque eu acho que a Coca-Cola vai acordar, a Coca-Cola no sentido metáfora, as grandes empresas vão acordar e parar de investir na televisão. Vamos chamar de McDonald's. Vamos chamar de McDonald's, né? É só quem entende primeiro. Só para quem Eles vão acompanha. parar, eles ainda pagam milhões de reais para produzir um comercial, para passar 30 segundos no meio de uma novela. Que tem muita gente que assiste, mas cada vez menos assistida. O seu filho de vocês assiste televisão? O meu não. Só que essa galera vai botar o dinheiro aonde quando eles acordarem? E outra, o que acontece? Quando eles contratam a agência de publicidade, a agência vai lá e faz uma propaganda na televisão, isso que me dizem, tá? A televisão dá uma comissãozinha para a agência também. A televisão, o jornal, né? Isso é uma coisa normal. Então, quando a agência vende para a grande empresa um espaço na televisão, ela ganha da empresa e ganha da televisão também. Por isso que ela está mais propensa a vender o espaço na televisão. Nada de errado com isso, tá? É só um modelo de negócio que opera hoje, todo mundo sabe disso, né? Não é um segredo para ninguém, não. Mas essa galera vai começar a botar onde que eles vão botar o dinheiro? Vão botar no digital. E aí, quando botar no digital, o que vai acontecer? O preço da lead vai subir. Então, gente, vocês estão achando isso uma má notícia? Não, é uma excelente notícia. Vocês ainda podem ter uma oportunidade de tomar uma ação no tempo que a lead vai estar historicamente. Vocês vão falar para os seus, sei lá, para as pessoas daqui a 5 anos, cara, quando eu entrei no Facebook a lead era 5 vezes mais barata.
É muito louco isso, né? É tipo a gente poder comprar imóvel há 20 anos atrás. Que é só uma má notícia. Quando se eu te falasse que o imóvel há 20 anos atrás e até o preço que ele estava hoje, o que você faria? Provavelmente comprava o máximo que você pudesse comprar. Você não ia estar infeliz. Eu falei, cara, vai subir. Meu Deus, que pena que vai subir. Não, ótimo que vai subir. E aí, quando subir, como é que você continua no mercado? Mesmo com a lead estando 50 vezes mais cara. Você tem que plantar uma coisa hoje. A única coisa que barateia o preço da lead que eu conheço. O que é isso? Olha lá, o pessoal tá falando já. É a única coisa que barateia o preço de lead. É conteúdo. E aí você como diria o Bruno Gimenez, do Luz da Serra, sabe qual que é o melhor dia para começar a postar muito conteúdo? 3 anos atrás. Segundo melhor dia? Hoje. E com essa resposta, a gente encerra o podcast, o primeiro podcast ao vivo do segundo encontro presencial do Insider. Vamos nessa. Se você ainda não segue, estamos em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, iTunes. Dá like aqui no YouTube se você está vendo por aqui, SoundCloud. E eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha. Então é isso. Valeu. Tchau. Tchau. Ei.